4 da tarde, mais 10 minutinhos, opinião pública no seu rádio. Hoje, sexta-feira, temos o quadro da Atina, Seu Mundo Mais Seguro. A Elise está comigo novamente e o nosso convidado desta tarde também já está presente, ele que é o Everton Rodrigo Lutzenberg, né? Você vê que eu já estive na Alemanha, né, o Everton, por isso é que eu sei pronunciar legal também. Então, Elis, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde para ti. Boa tarde, Jota. Mais uma vez, boa tarde, ouvintes da Rádio Nereu. Como sempre, lembrando que estamos ao vivo na página da Atina, corretora de seguros, no Facebook. A gente vai dividir também alguma coisa de fotos depois no Instagram. Mas quem quiser acompanhar, então, essa entrevista agora com o Everton, por favor, nos acesse lá. Atina Seguros, né? Pode mandar suas perguntas através da página, também através aqui do telefone da rádio, 991192585, WhatsApp, o Zapa, né, Jota? O Zapa, repito, 99-119-2585 e os fixos? 3222-9002 e 3222-9004. Beleza. Queremos também acolher aqui a Vanessa. Escuta, vocês estão de camiseta, estão com uniforme, é isso? Sim, uniforme da Atina. Da Atina. Hoje é sexta-feira, é o dia do Casual Day, a gente usa uma camiseta bem despojada aqui, depois a gente tira uma foto e compartilha lá. Esses dias me perguntaram... primeiro, deixa eu cumprimentar o nosso convidado. Seja bem-vindo, Everton Rodrigo. Muito obrigado. Sinta-se como se eu estivesse na oficina. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado aí por estar compartilhando algumas informações relacionadas aí à parte de manutenção automotiva. Deixa eu apresentar o Everton, então, oficialmente. Quem é o Everton? O Everton, ele vem falar um pouquinho com a gente sobre a parte de prevenção, né, e manutenção automotiva. Ele tem 15 anos de experiência na área de mecânica automotiva. Sim. Ele é o técnico responsável em manutenção de transmissão automática na Automecânica Brasil, instrutor em manutenção de transmissão automática na Tolver Treinamentos e é palestrante consultor na área de transmissão automática e veículos híbridos. Olha que legal, a gente vai falar um pouquinho dessa novidade aí, né? Que já tem veículo híbrido rodando em Blumenau, né, Everton? Bastante. Já tem, né? Tem bastante. E o elétrico, tem ou não tem? Ainda não. O elétrico ainda não. O elétrico, vamos falar que assim, tem a BMW, que é a i3, que é elétrica, mas é mais comum os veículos híbridos mesmo, né? Que é a mistura de motor a combustão e elétrico. É que está muito caro ainda, né, Everton? Muito caro. A comercialização, ele ainda é muito caro, e se a gente entrar na pauta dos veículos híbridos, a gente tem muita discussão, porque eu ainda tenho um questionamento que o pessoal não vai se acostumar com a autonomia de um veículo elétrico. Porque hoje a gente vai falar de um veículo o mais em conta, o mais barato hoje no mercado. Ele é um veículo que ele tem uma média de 300 km de autonomia. Então, se eu rodar 300 km, eu vou ter que parar para recarregar. Pois é, e nem todas as cidades têm lá. Que é um prazo de 1 hora, pelo menos. Se eu tiver uma fonte boa, se eu tiver uma fonte simples, que existem as fontes portáteis, eu vou levar 2 horas e meia para fazer uma carga. Então, o pessoal, eles não vão conseguir se acostumar com esse prazo. Pelo tempo perdido, né? Exatamente. Pois 300 km dá o quê? Daqui até Lages? Como vai? Não, daqui a Florianópolis vai e volta. Na emergência. Mas espera aí, mas já que estamos falando desse assunto, acho que é interessante. Tá, tu vai daqui a Floripa e volta com quantos reais de tipo assim, no elétrico? Nessa versão de valores, o comparativo com o combustível fóssil é muito baixo. E a autonomia vai gastar 20, 25 reais de consumo de energia elétrica para fazer essa mesma trajetória que tu iria gastar, vamos falar, 100 reais de combustível, né? Paga uma quarta parte apenas. Uma quarta parte. Por aí, 20, 25 mil. Mas aí a gente vai analisar, alguma empresa beneficiou, botou alguns pontos de recarga no período, né, nesse trajeto de Blumenau a Florianópolis, 2, 3 pontos de recarga. O problema todo é o seguinte: eu cheguei nesse ponto de recarga que vai levar 1 hora, e se tiver fila? Fila. Eu ia falar sobre isso, então, exatamente. O pessoal não está preparado exatamente para receber os veículos elétricos, né? A gente falando de veículos elétricos. Ele vai ser um bom veículo para a gente fazer a utilização dentro da cidade. Tem uma dona de casa, um representante que faz regiões
dentro da cidade, curtos, né, distância, é uma economia muito grande. Agora, se tiver que fazer longas distâncias, aí vai ser... Ainda é um... Ele é 100% elétrico, ele não dá opção também de eu ter ali uma reservinha, alguma coisa? Nada. Elétrico. Acabou. Todos os modelos? Na versão elétrica, sim. Pois é, na quando for a versão híbrida, né, aí a gente tem o... Qual é a diferença entre a híbrida e o elétrico? Híbrida, quando a gente fala em híbrido, é a mistura dos dois. Então, eu vou ter motor a combustão e motor elétrico. Sim. Eu tenho motor a combustão para fazer a função da recarga da bateria. Então, ao invés de eu ter que parar, botar num ponto de recarga, eu vou utilizar o motor a combustão. Mas a economia de um veículo híbrido, a gente vai falar de tecnologias antigas que a gente tem rodando aqui, vamos falar em Blumenau, na versão aí Prius, Fusion, eles fazem uma média, vamos falar de Prius, andando pé pesado, falando pé pesado dentro da cidade, vai fazer mais ou menos uns 18 com litro. Já está ótimo. Tá mesmo? Tá ótimo. E pé pesado. Se a gente for um pé leve, vai fazer 23, 25 km por litro dentro da cidade. Então, a economia é muito grande. É muito substancial. Mas, Everton, quando você vai comprar esse veículo, você tem um investimento bem maior, né? O investimento é muito mais alto. Aí você pagaria... Você já fez essa conta? O cálculo é feito... o cálculo é bem monstruoso se for calcular o valor do carro pela economia. Ainda vai longe, né? Vai muito longe. Tem que rodar muito. Isso, né? Porque essa conta que o pessoal faz quando vai pôr o gás, né? Exatamente. Quanto tempo eu vou pagar esse equipamento aqui? Vou gastar, sei lá, não sei quanto é que hoje para pôr o gás. Mas eu preciso... Olha, o gás deu um salto. Eu tinha carro a gás e eu deixei de ter carro a gás exatamente... também por isso, né? Também por isso. Não foi só por isso, mas também por isso. Não compensa mais hoje ter o carro a gás. O governo incentivou, botou na cabeça do brasileiro e pá, no rabo mais uma vez. Esse é o detalhe. Já tem gás aí a mais de R$3. Tava 1,19, 1,20. Um absurdo, né? Absurdo, né? E o detalhe não é só o preço do gás, é sim o que acompanha, né? Todos os custos de fazer toda a vistoria, todos os custos de documentação. Que se paga mais, né? Eu tenho uma pergunta assim, bem peculiar nesse teu segmento. Por exemplo, eu tenho um carro automático. Certo. Não, porque eu tenho grana, eu posso comprar um carro automático. Não, papo furado, né? Não é isso aí. Mas assim, eu tenho um carro automático. Muito bem. Você disse que você é pego na transmissão. Há uma urgência de se trocar esse óleo de caixa periodicamente ou não? Sim. Hoje a gente tem um grande problema com a parte de manutenção preventiva. Então, a manutenção preventiva da transmissão automática, a única manutenção que a gente tem é a troca de fluido e filtro quando tem opção. Que, além de tudo, tem veículos que não têm a opção da troca do filtro. Certo. Então, os veículos que a gente tem a opção da troca do fluido e filtro, facilita bastante. E é a única manutenção preventiva que a gente vai ter nesse veículo. O que acontece? Hoje, o problema todo é técnico, montadoras têm ainda uma grande dificuldade em oferecer essa manutenção preventiva. Sendo que eu sempre converso com alguns técnicos, até proprietários do veículo, que tem um pouco de dificuldade ainda em aceitar a troca do fluido da transmissão. Eu comento assim, já fez troca de correia dentada? Já fiz. Por acaso, teu mecânico sempre deixou respeitar o prazo que dizia no manual? Não, é verdade, ele sempre pedia para trocar antes porque tinha perigo de acabar estourando. É a mesma coisa com a transmissão. A gente tem manual que está lá, vitalício. Esse vitalício nunca se troca. Aí o que vai acontecer? O cliente vai andar até o ponto que a transmissão vai se danificar completamente e tem que fazer toda a correção. E essa correção é muito cara. Cara, mas peraí, mas aí não é um ponto negativo da fábrica que diz lá... É um grande ponto negativo. Mas vitalício, eu entendo como vitalício... Nunca se troca. Nunca se troca. Nunca se troca. Mas essa é a jogada. O que acontece? Existe montadoras... Espera um pouquinho. Mas aí tem um selinho no meu carro, 6 anos de garantia. Se der problema isso aí, eu posso cobrar. Não vai cobrar. Será que não? É complicado. Não, mas eu digo, especificamente se der problema na caixa e tal, já que está lá 6 anos de garantia, eu posso ou não posso cobrar? Pela regra, pela lei, sim. Pela lei, né? Mas existe bastante pontos que acaba tendo um pouco de dificuldade dessa cobrança. A gente tem bastante clientes que vêm até a nossa oficina. Vamos falar assim, existe um modelo de veículo X rodando em todas as cidades, a nível mundial, que ele está com um defeito
que não tem quilometragem, pode estar iniciando aí com 5.000 quilômetros o problema, é um problema muito desconfortável, e essa garantia está tendo aí garantia de 10 anos. Tá? Esse problema, hoje o cliente vem ao nosso encontro e eu menciono, teu veículo tem garantia, procure a agência que eles vão ter que dar garantia. Certo. Mas eu voltei da agência e eles falaram que não tem garantia. Falei, vai lá, bate o pé, que vai ter que conseguir começa garantia. aquela coisa de advogado. Eles têm vício oculto só. Aí então, começa assim, aquele negócio de advogado, aquela sim, coisa, sim, e aquelas sim, merdas sim. tudo lá. Mas essa garantia é para vício oculto, geralmente. É muito complicado. Mas deixa eu estender um pouquinho mais. Estou curioso agora. Então, qual é o tempo da troca desse fluido? Então, a gente vai falar assim, hoje temos vários modelos de transmissão. Temos transmissões automática, normal, transmissões de dupla embreagem, transmissões automatizadas, transmissões CVT, transmissões em veículos híbridos. Sim. Que todos eles, não existe nenhuma exceção que não troca fluido. Não existe exceção. O que acontece? A gente vai ter um prazo, uma média de uso urbano. Quando a gente fala uso urbano, é aquele trajetinho casa-trabalho, trabalho-mercado, que é 3, 4, 5 km por dia, que a gente chama de condições de uso severo. Quando é uso severo, a gente vai reduzir tudo pela metade. O carro ele não está sendo utilizado da forma que ele foi construído. Ele é feito para funcionar. E funcionar muito. Entendi. Então, eu comento para alguns clientes que vêm na nossa oficina com veículos com 30.000 quilômetros. Há uns 3, 4 anos atrás, eu gaguejava quando eu falava para o cliente que o câmbio dele quebrou completamente e ele vai ter que gastar alguns R$1.000. Hoje, já não gagueja mais porque está tão comum os carros novos quebrar tão cedo. Entendi. Por quê? Pelo uso severo. E esse uso severo precisa de uma manutenção preventiva a curto prazo. Sim. Então a gente vai falar em torno de 30.000 quilômetros, 30.000. 40.000 quilômetros. E quando a gente vai fazer essa venda de manutenção preventiva para o cliente ele tem um questionamento do custo. Vamos dar um exemplo de um veículo X que tem um custo médio de R$1.500, vamos falar bem caro, R$1.500 para fazer manutenção preventiva de fluido e filtro. Se a gente dividir esse valor em 50.000 quilômetros, dividir ele e calcular pelo valor de troca de óleo do motor, ele é mais barato do que trocar o óleo do motor. Só que tu tá pagando de uma vez só. Por então, isso, o pessoal, sensação, né? Essa sensação, então o pessoal fica com esse... Então assim, veículos de transmissão automática, todos precisam de manutenção preventiva. Tá? Todos. Bom, então deixa eu só te perguntar duas coisas. Então, gaguejar, então você não gagueja mais? Não, Tá, eu ainda gaguejo então, de nervoso. De nervoso. Aqui assim, quando a gente tá falando, aquele selinho, quando a gente tá então... falando com gente bonita presente. Assim, legal, obrigado. Obrigado. Ele cortou o cabelo, você tá falando pra mim ou pra Elisa? Ô, Jota, peraí. Pera um pouquinho. Aquele selo, então, eu vou queimar aquela desgraça. Não, tu 6 anos de garantia, vou queimar. Tu vai ter que realizar todas as manutenções na agência, fazendo conforme o prazo que eles pedem, da forma que está exigindo lá. Saiu um pouquinho fora daquilo ali, eles têm um motivo de questionar. Eles têm o Tito, o nosso ouvinte, ele tá fazendo um questionamento aqui. O que ele pergunta aí? A pergunta dele é interessante. Tem como ter uma ou mais baterias reserva para viajar? Levar bateria reserva no porta-malas. E parabeniza pelo programa. Valeu, Tito. Obrigada. Isso ele está comentando provavelmente dos carros elétricos. Exato. Então, o que acontece? Um banco de baterias de um carro elétrico, hoje o pessoal pode até pesquisar lá na Tover Treinamentos no Facebook, que vai ter postagem dos treinamentos realizados até algumas semanas atrás, porque a gente já dá treinamento de veículos híbridos, então a gente está oferecendo aos técnicos. Então a gente está trazendo essa novidade já há alguns anos, para o técnico começar a se especializar e poder atender esses veículos, que além de ser novidade, não temos mecânico para reparar esses carros. Então ele é caro, ele tem essa questão. Tem a questão de não ter técnico para poder fazer a manutenção. O problema todo é o seguinte, o banco de baterias, ela não é uma bateria pequena e nem leve. Então a gente vai falar aí dos veículos que a gente tem no mercado, eu acredito que a mais leve que a gente tem hoje no mercado pesa 49 quilos. Então, assim, botar 3, vai dar 120, 130 quilos. Além de tudo, essa bateria ela tem que ter um manuseio somente com pessoas que têm conhecimento. Por quê? Vamos falar da bateria que tem menos tensão que a gente conhece no mercado. Vamos falar de um Prius. O Prius hoje, a gente tem duas versões. Uma que armazena 200 volts. Então a gente está falando de 200 volts. Se tomar um choque, mata. Então tem risco de morte. Fatal. Então não é uma facilidade de eu pegar aquela bateria, deslocar, ligar um plug. Não tem essa facilidade. Existe um projeto fora
que eles queriam criar postos com troca da bateria. Mas é um projeto muito complicado pelo tempo da troca. Então, assim, eu ainda acho que o pessoal tem que avaliar bem, entender para que vai servir o carro. Vamos falar aí, ó, R$150 mil, o mais barato que a gente vai ter elétrico no mercado, de entrada. Ele vai ter esse carro, às vezes é o principal carro que ele vai ter, só que ele não vai ter um carro que vai atender ele toda hora. As suas necessidades. As necessidades. Eu vou precisar fazer uma viagem urgente. Bom, resumindo... Tem perda de potência esse veículo? Muda alguma coisa ou não? Não, o elétrico é melhor. Ah, é? Ele é melhor. A potência dele muda com a questão do combustão, né? E não tem barulho nenhum, nada, né? Silencioso, cúbico, né? Nada. Agora, o Everton, então, resumindo, o uso desse carro, por enquanto, aqui na nossa região, Vamos falar assim, ó, que na versão híbrida, ela é muito legal. A versão híbrida, eu acho que o pessoal pode começar a procurar, avaliar, conferir também se o seu técnico tem pelo menos um pouco de conhecimento, até para ele ter segurança, né, de conseguir levar. A versão híbrida é muito interessante. Tá, se ele gasta, digamos, no híbrido, só para completar esse assunto, então, aliás, o nosso ouvinte está aí do outro lado, se quiser fazer algum questionamento, tem alguma dúvida, assim como o Tito, pode ligar para cá, né? 3222, não vou dizer, todo mundo já sabe o número. Ou então pode passar mensagem. Tipo, a pessoa gasta R$500 por mês normal de um carro, digamos assim, de combustível. Combustão. Gasolina ou algo, tal, que seja. Quanto é que ele vai gastar no híbrido? Ele vai reduzir esse custo aí em pelo menos uns 70%. 70%? Vale a pena, né? Híbrido não, né? Desculpa. O elétrico ele vai reduzir uns 70%. Na versão híbrida, ele pode reduzir isso aí em uns 40%, 50%. Mas tem que rodar bastante, então, para pagar a diferença do carro. Tem que rodar bastante. No elétrico não, então. Tem que rodar bastante. O elétrico é um pouco mais econômico, mas não tem aqui, eu vou comprar um elétrico. Eu vou comprar um elétrico. Vamos falar que uma versão bem bacana que está no mercado. Eu vou ajudar ainda. A versão mais bacana que está sendo mais anunciada no mercado. Eu não sei se eu não sei se posso falar de marca. Pode falar. O Prius é a Toyota. Vamos falar do seguinte: Bolt da Chevrolet, foram feitas algumas tomadas na região litorânea para poder fazer abastecimento. E além de tudo, essa tomada para fazer abastecimento tem modelos. Então a gente vai falar em versões, é o tipo. Então tem tipo 1, tipo 2, tipo 3. Aí muda conforme o modelo do carro. Então, isso. Versões europeias, tipo 2, então eu consigo abastecer a BMW, Toyota, quando vem na versão plug-in, e as BMWs. O que acontece, né? A Renault também, só que o Bolt, nessa versão que for instalado na região litorânea, essas fontes, não existe a opção para abastecer a Chevrolet. Então, olha aqui, a confusão que começa a acontecer. Eu pensei que fosse uma tomada única. Não é uma tomada. Vai existir, não vou comprar mais. Vai existir, comprar 2 eu não compro mais. Vai existir adaptadores. Igual o negócio do celular, que antigamente eu ia comprar 2, não compro mais. Não quero mais. O pessoal vai ter que primeiro avaliar e entender o que é o mercado. A gente brinca, né? Mas isso demandaria o quê? Mais talvez 5 anos, 6 anos, até para chegar aqui de uma forma normal, é isso? Eu acredito assim, a versão híbrida, eu acredito que em 2 anos ela já vai ter... No elétrico. O elétrico uns 5 anos. 5 anos. Eu vou esperar. Claro, vai lá guardando esses eu tenho. 100 mil que mas tu assim, tem. No banco eu tenho, mas eu vou... Vai esperar, né? Pega esse monte de paraminguá aí que tu tem. Tá tendo bastante... Vai começar a ter bastante incentivo. Como a gente tem uma região aqui com bastante empresas que trabalham com essa versão de produtos eletrônicos, né, elétricas, né? Sim. Vai ter bastante incentivo na nossa região aqui. Então, eu acredito que logo vai ter uma resposta positiva relacionada a essas fontes. Escuta, Everton. Eu preciso dizer isso. Eu preciso dizer... Aí eu quero ver os postos de combustível, a Petrobras, não baixar a gasolina. Eu quero ver se eles não vão baixar a gasolina. Porque hoje, no Rio de Janeiro, já está 5 pila. Né? Aqui 4,20, 4,30, 4,40. É um absurdo, né? Certamente vai baixar. Eu vou ser obrigado. Né? Escuta, essa relação de perguntas que nós temos aqui... Já perguntamos um monte de coisa. Já saiu fora de linha e coisa. Mas o propósito era a gente começar a falar um pouquinho com a chegada do final do ano aí. As pessoas começam a ir pra praia, viajar um pouco mais, viagem de férias, né? Manutenção do veículo. Né, Everton? Manutenção preventiva, né? Isso. Mas antes da manutenção, se você me permitiu, o Everton falou um negócio interessante.
aquele que sai de casa numa viagem, e tem gente que ainda não olha se falta macaco, Não. se falta a chave de roda, A gente tem um detalhe assim. se falta o pneu socorro. Tem gente que não olha, Everton, é ou não é? Não é não faltar, ele lembra que o pneu tá lá no step, mas ele não percebe, porque ele nunca teve que trocar o pneu, Pois é. se tá cheio ou não. Então ele tá 1h da manhã na BR, escuro, sem celular, e não consegue entrar em contato com o seu corretor de seguro, porque né, tá sem contato e o pneu tá furado e tá o step vazio. Pois São é. detalhes tão pequenos que a gente... Mas tem um detalhe. Quando ele leva a sua oficina de confiança, ele pode até pedir para o seu próprio mecânico ou mecânico: por favor, dá uma olhada nos meus itens, né? Meus itens internos aí para avaliar se está tudo certo. Mas vamos falar de manutenção preventiva, vamos falar de alguns itens principais que a gente tem que tomar cuidado. Pneu, vamos começar pelo principal, pneu. Pneu é bem simples, o cuidado do pneu. Primeiro, a gente tem que estar com os pneus em dias, evitar o pneu de tamanhos diferentes, cuidar com o pneu estar dentro, né, da altura correta, E da calibragem de desgaste, e a calibração é o principal. O pessoal às vezes acaba falando assim: É verdade. Sim. eu calibro bastante para demorar bastante para esvaziar. Opa, pera lá. Não. Como A gente- assim? entendeu? Então a gente tem um detalhe: se ele tiver vazio, eu tenho um desgaste pelas bordas do pneu. Se eu tenho o pneu muito cheio, ele vai ter um desgaste pelo centro do pneu. Então a gente tem que estar na calibração certa. Mas Everton, eu não sei quanto que eu calibro. Aí tu busca o teu manual, Tá lá, né? lá no manual tem a informação certinha da medida, tem a certinha da... Deixa eu... Acho que tem na porta também, não tem uma chavinha? Tem. Deixa eu alguns, perguntar um depende do negócio modelo pra do ti veículo. também. Você que é o craque no assunto. Tem muita gente que diz, tá gastando o pneu pelo lado de fora. E tem gente que muda a posição do pneu para equilibrar as ações. Isso é permitido ou não? Isso é coisa de maloqueiro? Então, vamos analisar o seguinte. O pneu tem um desenho para fazer o arremesso da água, até quando ele for passar por uma poça, né, na condição de aquaplanagem, para ele jogar essa água para fora, tanto para um lado, né, esquerdo para o lado direito. Senão ele desliza. Ele vai deslizar. Exato. Se eu virar o pneu, vai ter algum problema? No próprio pneu, ele sempre vem escrito o lado que ele tem. Então, eu vou lá, tá outside. Então, se ele está outside, eu sei que aquele lado ali tem que estar para fora. E o outro lado vai estar inside. Só que o que o pessoal faz? Começou a ter um desgaste irregular no pneu, até por causa do desgaste, eu tenho ou um defeito mecânico ou um carro com problema de geometria, né? Alinhamento. Eu não posso estar fazendo virar o pneu de lado, porque eu tô não está correto a rotação dele. E ele foi acostumado sempre numa única rotação. Everton, mas momentaneamente eu vou ter um sintoma? Não, o carro vai funcionar, vai ser normal, vai ser um carro andando. Sim. Mas em alta velocidade, em condições de chuva, toda essa parte aí, a gente tem que tomar muito... Pode causar... Eu sempre falo pro pessoal, tem duas coisas que, quando a gente começa a ficar... quando tu é mais técnico, eu olho hoje para um carro com rodão, com perfil baixinho, e o cara, sabe, se acha aquilo, né? Meu, que lindo, maravilhoso. Sim. Aquilo ali é muito perigoso. A gente tem não é só perigoso. A gente já viu o que aconteceu com um cantor, né, que danificou, verdade. que explodiu a roda, que verdade. botou uma roda paralela. Então a gente tem que tomar muito são cuidado. exemplos, né? Isso influencia também no gasto de combustível? Com certeza, Também, né? com certeza. Eu vou ter um veículo com alinhamento incorreto, ele vai ter mais carga para poder tirar esse veículo do lugar. Então, tendo mais carga, o veículo tem que fazer mais A força. calibragem também. O pneu baixo. Com eu ia dizer certeza. agora também, A eu ia calibração dizer do o pneu. Escuta, né, a geometria. o pneu lá de como é que é, do Paraguai é bom? Estão te perguntando isso aí no WhatsApp? É complicado, né? Não estou perguntando. Não, pode ser. Não, mas é. o Paraguai tem... O cigarro tem gente que dizer... O que acontece do Paraguai? Não é pneu bom ou pneu ruim. A gente vai falar pela marca. Eu consigo comprar uma marca boa no Paraguai. Eu consigo comprar uma marca conhecida, né, de boa qualidade, como eu consigo comprar um chinês de baixíssima qualidade. Saiu bem. O cara é um Muito monstro. bem. O cara é um monstro. Então, Espera um pouquinho. tem O que é essa pergunta aqui é o seguinte. Ótimo. Boa tarde, Jota e convidados. Gás, meu amigo, se tornou caro demais. E também tem outra coisa. Aliás, 3 pila o gás. 3 pila o cúbico do gás. Está fora da realidade. E 245 pila um selinho. Aquele selo que permite você andar com gás. Exatamente. Tá caro isso, né?
O técnico automotivo hoje... O Osmar. Obrigado, Osmar. Obrigado, Osmar, pela pergunta. O técnico automotivo hoje, ele até tem um certo preconceito com o gás, porque o que acontece? O cliente do gás, ele é um cliente que até tem um pouco de dificuldade na manutenção. Ele quer andar e economizar combustível. E ele esquece da manutenção que o gás traz. Então, ele vai trazer mais manutenção para o veículo. Certo. Não, mas eu não tinha isso. Eu andava com gás, mas não, certinho. Não tinha essas coisas, não. Eu tinha gás, cara. Mas rodava pouco. Você está falando... É só por aqui, né? Então, às vezes fazia viagem longa, fazia para Curitiba e tal, né? Mas a maioria, né? A maioria é isso mesmo, né? Vamos falar aí que o gás ele é econômico quando a gente vai andar em cerca de 1.500 quilômetros por mês. Exatamente, eu ia dizer agora. Eu cheguei aí com um tanque de gás para Curitiba, sem precisar mexer. Agora, andando por aqui, meu irmão, aí você gasta uma enormidade. Hoje a gente até tem veículos entrando no mercado que, na verdade, a versão nova de instalação de gás hoje, ela não tem mais a mistura 100% só de gás. Tem isso também? Tem. Agora se tu for instalar gás hoje, se tu for instalar gás hoje, o sistema ele não deixa mais ter 100% de gás. Hoje ele faz uma mistura de gás combustível para poder até a lubrificação interna, toda essa parte aí não ter desgaste. E eu sei aqui em Blumenau que tem gente rodando com gás sem estar previamente ou então automaticamente liberado para tal. Ninguém que bota o gás aí esquece da outra documentação. Aí está no risco e colocando os outros em risco também, né, João? Também tem isso, né? Você começou com pneus, né, Everton? Exato. Bom, a segunda então. Quais as maiores recorrências nas oficinas em veículos que não fazem a tal da manutenção adequada? Então, assim, a gente pode até falar de um pouco do que a gente comentou antes, né? Porque a gente só falou do alinhamento de pneu. Espera um pouquinho, para não deixar o nosso ouvinte na linha, né? Vamos dar a prioridade. Oi, Tito, boa tarde. Boa tarde, Jota. Tudo bem? Tudo certo, tranquilo. Alguma dúvida, Tito? Só a ligação tá baixinha, eu quase nem estou escutando. É eu que estou falando baixo ou é o telefone que tá ruim? O meu ouvido tá quase trancado. Essa coisa do teu ouvido aí. Melhorou agora, Tito? Mas também não precisa gritar, né? Não sei, eu acho que esse teu ouvido aí tá uma porra louca, é isso? Não, mas não sou surdo. Tá bom, então. Vai. Ô, Jota, eu tava escutando vocês falar sobre pneus, né? Isso. Teve uma época aí que eu fui lá no meu irmão, lá em Foz, um bate e volta, né? E eu tava indo, pneu meia-vida, né? Eu tava, acho que 120 por hora, estourou um pneu da frente, cara. E daí eu chegando lá, eu aproveitei e troquei os 4 pneus do Paraguai, né? Uhum. Cara, lá o preço é a metade do preço daqui. E a marca boa, é? Marca boa. Marca boa. Isso tá fazendo um ano e pouco atrás. Uhum. Eu fui lá, um pneu da Goodyear, Pirelli, tava R$150 cada um. É que lá não tem as taxas de impostos como aqui, né? Aqui tava quase 400 cada um. Aqui é uma tristeza, né? E só que daí na época eu tava meio com o dinheiro contado e daí eu acabei pegando aqueles chinesinhos, sabe? Uhum. E daí saiu por R$100 cada um. Daí deu R$400. Só que eu digo uma coisa, cara, não vale a pena. Dias de chuva eu percebo que o carro começa a querer deslizar em curva. Pera um pouquinho, Tito. O Everton, eu penso que o Tito colocou uma questão aí interessante nós discutirmos. Meia vida, ainda botou 120, tu é doido, né? Tu é doido, né, Tito? É isso? Uhum. Né? Essas condições do pneu meia-vida, né? A meia-vida tem que avaliar de cada um, porque meia-vida às vezes já é muito... com bastante desgaste. Mas o que o Tito está dizendo é que o pneu Xing Ling é que estava ruim nas curvas, não é isso, Tito? Acho que o meia-vida estava melhor. Veja só, sempre quando eu vou viajar, eu sempre vou no mecânico, dou uma olhada na suspensão, alinhamento, tudo, né? Tudo certinho, para mim poder pegar a estrada. Pelo menos eu vou meio tranquilo. Entendi. Até o pneu estava bom, né? Eu só não sei o que houve, que ele acabou estourando. Uhum. Chegou a hora dele estourar. A gente tem que avaliar que o pneu, além de desgaste, ele tem validade. Pois é. E a validade dele vai fazer com que a borracha não tenha mais, além da aderência, né, a condição dela, ela em aquecimento,
Vamos falar assim, porque o pneu ele fica muito quente, né? com contato no asfalto, né? Então, talvez eu acredite que na época estava um sol meio quente e o asfalto meio quente, sabe como é que funciona o pneu, né? O desgaste é maior, né? É maior. Muito bem. E acabou estourando. Eu acho que devia estar 120, 100 alguma coisa. Certo. Não, Tito, a minha sorte é que estourou o pneu da frente e eu consegui segurar no volante. O meu carro, até um carrinho mais ou menos, né? Daí até a performance dele me ajudou a segurar e não tem problema. Agora eu estou com outro carrinho menor aí, não sei, talvez poderia ter saído pro lado, sei lá. Tito, Everton, hoje os pneus não vêm mais com câmera, né? Não, sem câmera, né? Sem câmera. Legal, valeu. Tito, só um detalhe, Tito. Agora você está me ouvindo bem? Mais ou menos. Então tu tá com esse teu ouvido estourado. Não está me ouvindo bem, tá com o ouvido estourado. Não, eu vou, a hora que eu pegar um dinheirinho, eu vou comprar um telefone e vou levar de presente pra ti. Isso. Eu ia te perguntar o seguinte, tu dissesse assim, quando eu estava mais ou menos com o dinheiro contado, quer dizer que agora tu tá forrado, é isso? Não, agora tá sem dinheiro, cara. Agora não tem mais nada. Vai lá na Telesom. Agora não tem nada. O que eu tinha aqui, eu investi na minha casa, aumentei aqui, tô aumentando. Telesom, aparelho de audição. Telesom, aparelho de audição pra ti. Pronto, valeu. Então faz o seguinte, me empresta o tempo. Não, não tenho, não preciso, graças a Deus. Valeu, Tito. Obrigado. Um abraço pra vocês aí. Tchau, tchau. Obrigado, valeu. Então tá. O Everton estava falando das recorrências, né? Vamos falar de alguns detalhes aí. A gente falou de pneu. A gente tem que tomar muito cuidado com a parte de arrefecimento, principalmente, porque arrefecimento agora no verão é um detalhe que a gente toma muito cuidado. Minha água está baixando um pouquinho a cada uma semana. Opa, se a água está baixando um pouquinho, leva até um técnico para fazer uma avaliação. Tem alguma coisa errada. Não pode estar baixando um pouquinho. O pessoal às vezes acaba pensando, outro detalhe que eu falo pro pessoal também é assim, tu tem que perder medo do que oficina é um lugar onde tu vai gastar um monte de dinheiro. Tu pode ter o teu amigo oficina, quer tu chegar lá, falar, eu só quero que faça uma avaliação, dá uma analisada e para eu me programar, o pessoal acaba deixando, o que é, quais ocorrências. Hoje, o número de veículos que chega em cima de um guincho é maior do que os veículos que vêm para manutenção preventiva. Então o pessoal está deixando o carro até quebrar. Quando chega até quebrar, o custo é maior porque está acumulado, né? Então a gente, além de arrefecimento, a gente tem que tomar cuidado. Ainda da questão, pera um pouquinho, da questão da água. Só explica ali, Everton. Tem muita gente assim, tá baixando um pouco, eu vou botar até em cima. Mas tem um nível também. Tem nível, tem que respeitar o nível. Aí, né? Eu vou falar assim, é fácil. Não, que eu entendo de carro. Por isso que eu estou falando pro Everton. Vamos falar assim, Hoje eu pego uma panela de pressão para a nossa dona amiga, senhora dona de casa. Sim. Eu pego a panela de pressão e eu vou encher até a boca de água. Posso? Não, por que eu não posso? Porque ele tem que ter um espaço para expansão interna. Não, ele tem lá um limite também. Entendeu? Até onde ela pode colocar. Então, olha só, a gente pode fazer o comparativo com a panela de pressão. Que se eu fizer a mesma coisa no veículo, o veículo também é uma panela de pressão. Porque ele fica pressurizado o sistema. Tá? Por isso que quente, a gente não pode estar tirando a tampa. Então o pessoal acaba parando num posto, verifica a água. Se o veículo está quente, não abre a tampa. Deixa para fazer essa inspeção a hora que tu está saindo de casa. Tá? Na fase fria, é mais fácil de fazer a inspeção. Perfeito. A gente tem as palhetas que a gente tem que sempre verificar, porque a gente vai prestar atenção na palheta quando já está lá na viagem e começa a chover. Um detalhezinho, a gente tem que tomar muito cuidado. Vamos falar também de manutenção, coisa comum. Filtro, óleo, fluido do câmbio, fluido de freio, as pastilhas tem que tomar muito cuidado. Eu vejo o pessoal vindo para a oficina, tem que trocar pastilha e disco. Aí vem de outra mecânica, vem de outro lugar, só com as pastilhas substituídas porque ele quer economizar o disco. Então ele não quer gastar. E o disco já está com aquela rebarbazinha. Já está com a rebarba e ele já está numa espessura que não está mais em condição de uso. Eu olho para o cliente e falo o seguinte, cliente, olha só, tu está trocando a pastilha economizando o dinheiro, mas não estás economizando a tua vida, né? Então o pessoal acaba tendo... O pessoal às vezes fala, Everton, mas tu está sendo exagerado. Não. Se tu necessitar utilizar esse freio, tu pode não ter o freio. Aí é ali que ele vai... Esses veículos que você falou que vem em cima do guincho, a maioria é por falta de ter feito o quê, exatamente? É geral. É manutenção preventiva em geral. Tem quebra de não ter feito, né? Tem quebra de suspensão feia, complicado. A gente passa na rua às vezes, vê um carro com a roda meio torta.
Não é porque ele bateu, é porque quebrou alguma coisa. Não E alinhou, se ele falta de alinhamento, seria isso? Não, vamos pensar o seguinte, que a gente tem toda a estrutura da suspensão que ela vai tendo desgaste conforme o uso. Ah, a pessoa Então, não foi, não. quando eu estou ouvindo um barulhinho diferente, um tuk-tuk, um tec-tec, eu tenho que ir até o mecânico, pelo menos fazer uma inspeção. Mecânico, eu estou ouvindo um barulhinho, dá uma analisada, ver se é alguma coisa perigosa, urgente ou não, para eu me programar. Deixa eu fazer o link que você falou, Vanessa, que eu estou ligado. No caso, a seguradora ou então a corretora, ela tem que tomar ciência dessas condições. Espera aí, mas o cara também não... Hoje, ele não conservou o carro da forma que deveria conservar. Hoje vamos falar... A corretora, ela pode penalizar também a pessoa que fez o seguro ou não? A seguradora, na verdade, né? No caso, é. Então, hoje já existe um trabalho, que a gente até faz isso na Atna, em conjunto com algumas parceiras, de alguns serviços, né, de preventivos. Hoje, inclusive, estamos desenvolvendo um em Joinville. Nesta tarde, a gente dedicou hoje esse dia para os nossos clientes de Joinville para fazer alguns trabalhos de manutenção e inspeção mesmo veicular, né, na linha da prevenção. Não, estou deixando porque o cara vai deixando ele, vai deixando. A gente faz isso porque, justamente, Jota, ele vai ter uma perda financeira que é o bônus, né? Se ele tiver um sinistro, quando ele for renovar o seguro dele, ele vai ter o bônus, que teoricamente é um bom desconto, ele vai perder, né? Certo. Ela não tem uma outra forma de penalizar, a não ser recusando a aceitação do seguro ou reduzindo o bônus no sinistro. Mas, obviamente, que alguns veículos precisam de vistoria prévia, né? Pois é. E não são todos então, na hora de renovar. Estão atentos. Na vistoria ela pega isso, tá, Jota? Se o veículo não está em bom estado de conservação, a manutenção não está em dia, tá? Então, tem que ficar ligado. Faz sentido. Vamos lá para outra pergunta, então, que já estamos aí já no... Quase. Carro flex. O meu carro é flex. Eu nunca pus o etanol. O etanol. É porque na nossa região o etanol, o custo é muito elevado, né? Não compensa ainda, né? A gente tem uma região com etanol com custo muito elevado e a gente tem uma região, agora não, né? Mas é uma época do ano muito fria. Então, o custo do etanol para nós fica muito elevado. Mas aí você está falando, então, só na questão financeira. Questão financeira. No uso em si, combustível, gasolina ou etanol, a gente vai ter algumas diferenças porque a gasolina, ela tem, vamos dizer assim, a queima dela vai gerar muito mais CO2, né? Então, esse CO2 não é só... A octanagem da gasolina é maior do que o etanol, é isso? Na verdade... Não, é o etanol que é maior. É, maior. Mas não falando de octanagem, mas sim em formação de CO2. Né? Que CO2 vai formar aí para a atmosfera. O detalhe do CO2, o fluido... Eu falo, pessoal, por que o óleo do motor fica preto? Aí o pessoal, não sei. É por causa da queima. Então a queima se mistura com o óleo pega um pouco dessa queima e acaba ficando com a cor escura. O etanol, essa queima é um pouco mais limpa. Então a formação de CO2... Cara, eu ia te perguntar exatamente isso, Everton. Assim, conserva mais o tanque de combustível no etanol? Não vou falar assim que... Em relação à gasolina, tanque de combustível, não vou falar em tanque de combustível, até porque hoje o tanque de combustível, a grande maioria é plástico. Não tem mais... Hoje é plástico. A gente é acostumado com os veículos antigos, lá no FUC, né? Que era de lata, a gente ia ficar trocando porque enferrujava. Chevette. Enchia de naftalina dentro, eita, aquilo era uma coisa linda, né? Era um paninho molhado na bobina para quando esquentava, enfim. Exatamente. Essas coisas das antigas aí. Mas assim, hoje a preocupação do combustível, vamos falar primeiro assim, entre troca do combustível, estou utilizando gasolina, eu vou colocar etanol, eu posso fazer isso? Tu pode misturar a quantidade, a porcentagem que tu quiser. Mas quando tu fizer uma troca brusca, a tua gasolina terminou, enchi de etanol, eu tenho que deixar o veículo reconhecer esse combustível. Eu sei, tem que andar acho que 2 ou 3 quilômetros. Tem que andar um trechinho para ele conseguir reconhecer. Fazer a leitura, né? E esse reconhecimento não é um sensor no tanque. Ele vai reconhecer pela queima. Então, esse aí que é o detalhe. Mas não vamos falar só disso aí, vamos falar de combustível. Hoje, a gente está tendo bastante casos na oficina, tá? Bastante casos de combustível de baixíssima qualidade. Isso. Aqui em Blumenau muito grave. Além dos 27% do álcool no combustível, muito grave. Aí ele vem com baixa qualidade. A gente pegou faz 2 semanas um caso de um Fit, um Fit novo, 2015, que o cliente ele veio o carro falhando e a gente começou a fazer uma análise.
os bico injetores que fazem a injeção do bico estavam travados, bloqueados. A gente começou a analisar o que estava acontecendo e a gasolina estava sem cheiro. Eu perguntei, tu abasteceu etanol ou gasolina? Não, gasolina. Foi imposto barato? Foi imposto barato. Eu enchi o tanque. Eu tirei um pouco desse combustível. A análise do combustível é uma análise muito fácil de se fazer. A gente pega ali a ampulheta e bota 100 ml de combustível. Na verdade, a gente pode botar 50 ml de combustível. Sim. E eu completo com uma quantidade X de água. E vejo quanto desses 50 ml sobrou. E naquela ocasião ficou 10 ml de gasolina. Nossa. E o restante de água? O restante de água ou uma mistura. Então, mas só 10%? 10%. Olha, 10 ml, vamos falar assim, não era 10%, 10 ml. Aí o que aconteceu? O veículo teve que fazer toda a limpeza do tanque, troca dos bicos, teve todo um investimento pela gasolina barata. Ele teve um custo de mais de R$1.000 pela economia de alguns centavos. O barato saiu caro. Com certeza. Olha aqui, então, muito cuidado que a gente tem que ter. O Emerson, o Jota, eu só acho que quem tem veículo GNV precisa fazer a vistoria anual. Porém, os veículos que não utilizam o GNV não precisa fazer essa vistoria anual. É isso? Exatamente. Não tem razão. Espera só para completar aqui. Falo isso porque meu filho tem veículo GNV de 89. O ano é 89. Apesar de ser antigo, está sempre bem cuidado. Quer dizer, é isso que você está falando, a manutenção periódica. Mas o que acontece? Hoje, até vários técnicos automotivos a nível Brasil, já existe alguns abaixo-assinado querendo que entrasse uma lei de inspeção veicular obrigatória para todos os veículos. Muitos não vão gostar, mas isso aí vai ajudar a evitar qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de erro. Então, espera um pouquinho. A gasolina aditivada, essa é melhor do que a comum? Gasolina aditivada ou gasolina que tem uma porcentagem mais de aditivação sempre vai ser melhor. Eu só fico desconfiado, cara, que o cara quando diz assim, escuta, mas a aditivada está no mesmo preço da comum. Mas aí tu está colocando gasolina no posto suspeito. Sei lá, e olha, não é só um, hein? Mas é suspeito? Não é só um posto que faz isso, hein? É um posto de bandeira? Boa. É suspeito. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão. Eu vou falar um monte aqui, deixa pra lá. Essa aí não. Então a gente vai... Vamos falar sobre o gás, tá? Por que ele tem que ter uma inspeção veicular? A gente tem um tanque que armazena todo o gás dentro, e esse tanque, igual o extintor, ele tem prazo de validade. Então tem que ser feito um reteste, principalmente nesse tanque, ele tem prazo de validade. Por isso que o pessoal vai se preocupar. O vazamento do gás, que a gente pode ter um vazamento que o pessoal não percebe, a gente pode causar aí qualquer tipo de acidente. E principalmente o tanque. Esse tanque, até está tendo várias empresas que falam que vão fazer reteste, não fazem, e pode trazer a explosão dele. E a explosão dele, legal. A gente tem vídeos na internet que aconteceu muito complicado. Jota, mais um vídeo aqui. Caso aconteceu comigo. Flexível do freio estourou quando tive que frear bruscamente. É exatamente isso. Que não aguenta a pressão, não faz a manutenção. Quando a gente está dentro da cidade, andando a 50 km por hora, a gente não para bruscamente. Quando a gente tem a necessidade de utilizar o freio de verdade, é que a gente vai descobrir. Pergunto se esse flexível de freio tem validade para trocas. No correto, sim, a validade do flexível de freio, só que isso vai um pouco de cada veículo, né? Isso vai por quilometragem ou por data. Não só o flexível, pastilha flexível, fluido de freio. Então, tudo isso aí tem prazo. Qual é a melhor forma de direção? Pera um pouquinho, depois você vai falar disso. É a direção elétrica ou a direção... Aquela, como é que é? Hidráulica. O que acontece? Na verdade, a elétrica... ela veio para facilitar até a parte de itens, porque a direção hidráulica eu tenho mais itens participando, tem a bomba, tem uma correia, tem um reservatório, tem tubulação, e a elétrica ela fica dentro da coluna, ela reduz o espaço, né? E até a manutenção é um pouco mais fácil de realizar e mais fácil de não ter problemas, né? Bem mais confortável para dirigir, inclusive. Muito mais confortável, muito mais confortável. Bem melhor. Então, na verdade, assim, a elétrica é mais até os próximos veículos é tudo versão elétrica. Hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje vai ter, a partir desse ano em diante,
a gente vai ter muitos itens entrando eletrônico. Então hoje a gente já tem freio elétrico, então a gente vai ter alguns itens internos o compressor do ar-condicionado elétrico, não participa mais da correia dentada. Então a gente vai ter algumas condições... Porque a correia dentada é um negocinho caro também, né? Correia dentada, correia multi-V. Então a gente vai ter algumas condições que vai entrando, o carro vai tendo mais tecnologia, né? Então por isso que agrega até o valor de custo dele, né? E falando em baterias, não só de veículos híbridos ou elétricos, vamos falar de um veículo normal 2018. Hoje, uma bateria, antigamente a gente era acostumado, a bateria, a primeira era bem cara, agora eu vou pegar qualquer bateria e botar para o lugar. Hoje tem carro que não aceita mais qualquer bateria. Então, quando tu chegar o teu técnico falar o custo da bateria é R$1.000, mas tem bateria por 200 e pouco ali no Zezinho ali. Não, mas aquela bateria é uma bateria de chumbo simples, eu não posso estar colocando no teu veículo que ele não aceita. Então, a gente tem que entender que a tecnologia automotiva, né, ela vai agregando alguns itens de custo, né, com valor maior agregado. Tem uma pergunta aqui interessante também que eu penso deve ser feita. A tecnologia galopante, muito bem, a todo vapor ainda nos carros. Isso diminui a questão da segurança também ou não? Jamais. Não, aumenta cada vez mais, né? Cada vez mais. Alguém já me disse na oficina, disse assim, Jota, maravilhoso a tecnologia e tal, mas o carro fica tipo papel. O que o cara quis dizer com isso? Não, ele fala nessa condição porque hoje, vamos dizer, o veículo hoje num sinistro, uma batida de frente, hoje o veículo ele é feito para se desmanchar. Talvez por isso, então. Ele é feito para se desmanchar. Quanto mais ele se desmancha, mais ele recebe o impacto no veículo e não transfere a carga. O bloco, aquele protetor que protege o motorista. Hoje os paralama plástico, o capô de alumínio, a frente toda em alumínio. Não, mas digo o bloco, o interior, aquilo que também. Ele vai, não é que é reforçado, mas o formato que ele vai dobrar não é feito para machucar, vamos dizer assim, o motorista, e sim para proteger. Entendi. Então a gente vai ter airbag frontal, lateral, nos bancos, né? Então a pessoa fala, meu carro tem 8 airbags. Maravilha! Certo. Porque se um carro bater só de lateral, teu airbag frontal não te protege. Não resolve nada. Não te protege. Essa última pergunta que você vai fazer, eu acho que é super interessante, não é? Porque a gente sai de um carro, às vezes, com um câmbio automático e pega pega um câmbio manual. Não, o manual e automático. Vamos falar o contrário, né? É mais comum, né? Como? Eu tenho um câmbio manual e vou para o automático. Isso, exato. Quer dizer, deve não ser... Fazendo um monte de barbeiragem daí, né? No começo, não, pois é. E aí, o cara, quando eu comprei o carro, disse assim, esquece o pé esquerdo. É um problema. Esquece. E no começo era aquilo, né? O pé. Mas qual é a diferença? Traz alguma segurança ou não, hein, Everton? Eu acredito que a segurança e o conforto, principalmente, porque a pessoa ela tem um pouco mais de segurança, principalmente quando eu estou parado em trânsito, é mais confortável. Eu tenho a possibilidade de estar parado no morro, o carro não correr para trás, não tem aquele tempo da embreagem. Então, falando em conforto, né, independente do modelo do carro que for, é muito mais confortável ao motorista, a forma de dirigir. O pessoal às vezes se preocupa. Eu tenho um câmbio manual, eu tenho muitos clientes que eles vêm falar comigo, Everton, eu estou assustado. Eu fui fazer uma ultrapassagem ontem na BR, quando eu estava viajando com a minha família, e o carro não trocou de marcha. Aí eu olho para ele, sério? O giro subiu assim bastante e não trocou? O cliente está acostumado naquela versão que o carro não pode chegar nos 4.000 giros, tem que trocar de marcha. E o câmbio automático, o carro ele foi feito para chegar na rotação permitida. Aqueles 7.000 giros lá, a gente chama que é uma porcentagem baixa. Aqueles 7.000 giros está dentro da segurança. 6.000 giros, 5.000 giros, depende do modelo. Então, se o veículo chega até os 6.000 giros, ele faz a troca de marcha automaticamente. Então, esse tempo não tem que ser preocupado. Então, a gente tem alguns questionamentos, principalmente quando eu paro em uma sinaleira. Eu preciso botar a alavanca no N? Não precisa. Coloca a alavanca no D e tu anda. Eu tenho o Tiptronic. Eu tenho que parar o carro para mudar para o Tiptronic? Não, tu utiliza o Tiptronic conforme a tua necessidade. Mas espera um pouquinho, não te contradizendo absolutamente, que aqui não é um programa de polêmica. Mas o cara da concessionária falou para mim um negócio. Jota, se tiver uma fila enorme na frente, você põe no N.
Então, E aí? Aí eu perguntei, para quê? Gasta menos combustível. É verdade? gasta menos combustível, mas foi o que ele o falou. valor, se a gente calcular essa economia de combustível, ela é tão baixa... que não vale, não que compensa. aí a gente vai falar, não é questão de valer ou não. A fila tá parada, claro, tu pode deixar em ele, tu tá com o veículo parado. Agora, se tu tá com a fila que ela tá parando e andando em um curto prazo de tempo, é desconfortável tu ficar Não, ele falou só quando tá. Parado. Não, claro, até pro teu conforto. Bota em N, soltou o carro, perfeito. Senão ia chamar o cara de pitoco. Ou ia te chamar de pitoco, alguma coisa, né? Mas é isso aí. Nessa situação ele tá tranquilo, porque realmente vai ter uma economia de combustível. Mas dentro do câmbio a gente não vai ter desgaste. Eu senti que o Everton... Não, Everton... Ele domina. Não, ele manda bem. Ele manda. O tempo estourou, mas bem rapidinho, então, Everton. Descansar a mão em cima do câmbio. Na versão manual, né? Quando a gente tem a versão manual, descansar a mão em cima do câmbio, descansar o pé na embreagem. Eu até comento, vamos falar assim, né? Às vezes as mulheres elas estão de salto. O salto, elas criam um pouco de dificuldade de tirar o pé da embreagem, porque elas confortam o pé em cima da embreagem. O pé em cima da embreagem faz com que o rolamento fique encostado na embreagem, criando um desgaste prematuro. E a mão na alavanca, eu forço, não é que ela em cima apoiada. Em cima apoiada não é o problema, fazendo força. Né? O problema é quando eu estou exigindo uma carguinha. Então a gente está em primeira marcha, eu fico segurando a primeira marcha. Eu estou em segunda, eu fico segurando a segunda. Então internamente, quando é tudo mecânico, pode dar problema. Ele pode causar algum problema. A última pergunta é essa aqui, ó. Qual é o tempo de validade de uma correia dentada? Então, a gente tem por quilometragem e por data. Então vamos falar assim, ó. Só que isso já está alterando, tá? A gente vai ter aí 60 mil quilômetros, 5 anos, tá? E posso ter essa condição até mais baixa relacionado ao uso severo que é dentro da cidade. Legal. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Eu acho que o Everton vai ter que voltar aqui, né? Porque ficou mais da metade aqui para trás, porque a gente não consegue, o tempo é curto. Aí. E aí, vamos fazer assim. Everton, eu quero te agradecer, a gente já vai te passar rapidinho para você fazer suas considerações finais. Dizer que a gente sempre trabalha nessa linha, né, Jota, de levar informação aí para a comunidade, trabalhar prevenção, né, para não chegar depois num sinistro, eventualmente. Atina, corretora de seguros, Nereu Ramos, 654 3232-7411, ali no Facebook ou no Instagram, Atina Seguros, né? Ligue pra gente, precisando de ajuda. A gente também tem esses contatos todos, né? Esse pessoal, todo mundo vem aqui sempre falar com a gente na rádio, sempre se coloca à disposição. É um programa instrutivo. É um programa instrutivo, o Everton é um instrutor, ele então, nesse ponto fechou, aí, fechou. Eu acho que a gente sempre se coloca à disposição de todo mundo. Legal. E te agradecer, Everton, pelo pronto chamado aí. Eu sei que não é fácil, né, achar, ainda mais pelo trabalho que ele tem, mas obrigada mesmo pelo tempo aí disponibilizado para nós. Tá? E fique à vontade para voltar quando quiser. Obrigado, agradeço aí a ter chamado, né? Agradeço a Rádio Nereu, o grupo Atina também. O pessoal pode estar acompanhando aí, eu até não tenho Face pessoal, hoje é tudo pela Tover Treinamentos, é o lugar mais fácil onde o pessoal pode estar acompanhando um pouco do nosso trabalho relacionado a transmissões automáticas. Eu amanhã já estou em treinamento também, então a gente dá treinamento finais de semanas e o pessoal pode estar à vontade para trocar informações. Tem na página. Maravilha. Okay. 5:03, com o Everton, com a Elise, com a Vanessa e também com o nosso Léo de Barros. Eu estou encerrando mais um Série a Série Opinião Pública no seu rádio. Agradeço aí a sua atenção. O pessoal do Facebook, essas coisas, né? Todo mundo ligado, sinal de inteligência aqui no Opinião. Na sequência da grade de programação da Nereu, o Paulo César vem aí com o JN segunda edição, de agora até às 19 horas. Eu volto segunda-feira, 2 da tarde no seu rádio. Então, se você tem um final de semana gostoso, sensacional, paz de espírito, porque... Olá! Sempre vai estar com a gente. Tchau!